E aí galera, de boa? Aqui quem fala é o Henrique e hoje a gente vai tratar de um assunto que está muito em alta e acho que todo mundo já ouviu falar, que é Ethereum e Bitcoin. Bom, e antes de começar o vídeo, eu peço que já deixem um comentário sugerindo o próximo tema que for de interesse de vocês, falando de diversificação de investimentos, ações. Eu peço que já deixe um gostei aqui embaixo, se inscreva no canal e compartilhe se o vídeo foi útil para ti e pode ser útil para outras pessoas também. E é isso, bora pro vídeo. Bom, só para vocês terem uma dimensão do que é o Bitcoin e o Ethereum antes de ontem, essa semana, ele bateu o valor de 2,5 trilhões de reais. Isso equivale a metade da bolsa de valores do Brasil. Ou seja, se a gente juntar todas as empresas da bolsa, como Vale, Petrobras, VEG, Ambev, o valor de todas elas equivale a metade do valor do Ethereum. Já o Bitcoin, no começo desse ano, ele ultrapassou o valor da Bolsa de Valores do Brasil. Ou seja, ele já vale mais de 5 trilhões, 5,5 trilhões de reais. Bom, e antes de entrar na peculiaridade de cada um, porque cada um é diferente, cada criptoativo é diferente, mas eles têm algumas similaridades entre os dois. Por exemplo, vamos começar pelo sistema blockchain. O blockchain ele é usado tanto pelo Ethereum como pelo Bitcoin. E o que é o blockchain? O blockchain ele é um banco de dados. Imagina que é um livro, como se fosse um livro. Esse livro ele vai armazenar toda a transação feita entre duas pessoas. Por exemplo, eu tenho o João e a Maria. Quando o João transfere um Bitcoin para a Maria, ela fica armazenada nesse livro, nesse blockchain. Então o blockchain é isso. O blockchain é um livro, é um banco de dados que ele vai armazenar todas as transações de Bitcoin e Ethereum entre as pessoas. Só que daí vem um outro ponto. Esses nomes, João, Maria, Henrique, eles não aparecem no sistema blockchain como João e Maria. Eles são criptografados. Tá, mas como assim criptografados? O João e a Maria, eles vão receber outro nome dentro da rede. Como por exemplo, eu vou botar uma imagem aqui em cima. Os nomes deles vão ser embaralhados por sequências alfanuméricas totalmente aleatórias. Então, o João, por exemplo, ele vai se chamar uma sequência alfanumérica aleatória, já a Maria outra. E essa primeira sequência, ela é pública, como se fosse um e-mail, como se fosse uma chave Pix, como se fosse um CPF da pessoa. Cada pessoa vai ter a sua chave, que a gente chama de chave pública, que é esse e-mail. Então, o blockchain ele vai armazenar os dados e a criptografia vai camuflar, vai dar uma outra identidade, vai te tornar anônimo. E agora o terceiro passo para entender a tecnologia por trás do Bitcoin e do Ethereum é a dos mineradores. Qual é a função dos mineradores? Bem, os mineradores têm duas funções principais. Quais são elas? O primeiro papel do minerador é validar as transações, essa venda e compra de Bitcoin entre pessoas. Então o que o minerador vai fazer? Ele vai ver que o João mandou um Bitcoin para Maria e que o João ele assinou, ele botou a sua senha e confirmou essa transação. Vendo que o João autorizou essa transação, ele pôs a chave privada para enviar esse Bitcoin para Maria, o minerador ele vai emitir como se fosse uma nota fiscal, vai emitir que realmente aconteceu essa transação. Bom, e o minerador fazendo esse processo de validação das transações, ele é remunerado pela rede do Bitcoin com parcelas de Bitcoin. Já a segunda função dos mineradores, talvez seja o mais conhecido, que o próprio nome vem de minerar, é tu usar força computacional para resolver um problema matemático que tem no blockchain. Então, se tu conseguir resolver esse problema matemático bem complexo, antes de todo mundo que está tentando minerar, tu recebe uma quantia de bitcoins para ti. O problema é que hoje não é mais muito válido tu usar o teu computador domiciliar para minerar Bitcoin, porque já tem muitas empresas especializadas nisso que usam uma força computacional assim astronômica. Então é quase impossível conseguir minerar mais rápido, tu resolver esse problema matemático mais rápido do que essas outras pessoas. Então hoje o que os mineradores mais fazem, os mineradores sem ser essas empresas grandes, é validar essas transações que ocorrem entre pessoas. Bom, então a gente já viu que o Bitcoin e o Ethereum, eles usam blockchain, onde é armazenado esses dados. Esses dados eles são criptografados, então todo mundo é anônimo, tem a sua chave pública, mas todo mundo é anônimo, e tem esse papel fundamental dos mineradores. Agora a gente vai entrar na particularidade de cada um. Começando com o Bitcoin. Bom, o Bitcoin ele foi criado em 2008 por Satoshi Nakamoto, sendo que o criador dele nunca foi identificado, então ele é anônimo, ninguém sabe quem realmente é o criador dele, do Bitcoin. Lançado ao público em 2009.
Um fato bem interessante do Bitcoin é que ele é extremamente escasso. O Bitcoin ele só vai ser minerado, ele só vai ser produzido, só vão ter 21 milhões de unidades de Bitcoin. A partir desse número não vai ser mais produzido. Torna o Bitcoin um ativo escasso, um ativo de valor. E o que muita gente não sabe, talvez, é que o sucesso do Bitcoin não é tão devido ao Bitcoin ser uma criptomoeda, mas ao sistema blockchain. Só para vocês terem uma ideia, o blockchain já tem 12 anos de existência. E nesses 12 anos de existência, nunca ele foi hackeado, nunca conseguiram achar uma falha, hackear Bitcoin, subtrair Bitcoin. Agora eu vou botar aqui na tela para vocês alguns pontos positivos e negativos que o Bitcoin tem. Dentre os pontos positivos que eu vou botar aqui na tela, a gente tem alguns muito legais, assim, muito interessantes. Por exemplo, o Bitcoin ele é escasso, ele não sofre a inflação, ele tem um grande potencial de valorização, ele serve como uma reserva de valor, assim como o ouro, porque eles não sofrem inflação e eles são limitados. Dentre os pontos negativos, fica muito claro que a alta volatilidade dele é um fator de risco. A gente não sabe se no futuro, daqui a 1, 2, 5 anos, o Bitcoin vai estar valendo 300 mil reais, ou 1.000 reais, ou 50 reais. Outro fator que já ocorreu algumas vezes é ataques de hackers sobre corretoras, sobre exchanges. Seriam corretoras de criptoativos, porque a função principal do Bitcoin é ele ser descentralizado, ou seja, ele não ter um intermediador, como por exemplo o banco. Se a gente deseja enviar um Pix, por exemplo, de uma pessoa para outra, o banco ele é nosso intermediador. A gente precisa dele para captar essa informação e passar para outra. Já o Bitcoin não, o intuito dele é essa conexão entre as pessoas, não havendo esse intermediador aqui no meio. A gente usa ainda muito a corretora pelo fácil acesso e por a gente ter muita gente transacionando naquele ambiente. Então fica mais fácil para eu comprar e vender dentro de uma corretora. Eu tenho muito mais fluxo de pessoas. Mas nada impede de que se eu tiver uma chave pública de uma pessoa, de algum amigo, e eu quiser mandar para ele, eu não preciso dessa corretora para estar atuando. Outro fator negativo do Bitcoin são pessoas que armazenam os seus Bitcoins em cold wallets ou hot wallets. Seriam tu armazenar o teu Bitcoin em carteiras físicas ou virtuais. Por exemplo, a gente tirar o Bitcoin que a gente tem numa corretora e botar em um aplicativo específico. Ou a gente transferir esse nosso Bitcoin, por exemplo, para um pendrive e ele ficar armazenado ali. A única forma de acessar esse pendrive e retirar esses Bitcoins seria por meio de uma chave privada, que seria a senha desse nosso e-mail. Já o Ethereum é uma moeda mais recente. Ela foi criada em 2013 e lançada para o público em 2015. O que muitos não sabem é que Ethereum, na verdade, não é o nome da moeda, é o nome da rede, do sistema, da plataforma. O nome da moeda, na verdade, é Ether. Dentro do Ethereum, a gente vai ter duas coisas principais. Dentro da rede Ethereum, do sistema Ethereum, tudo funciona com base no Ether, que é nessa moeda. E diferente do Bitcoin, o Ether foca muito em construir aplicativos e programas descentralizados, que não precisam de um servidor central, de uma hospedagem. Como, por exemplo, se a gente for criar e submeter um aplicativo para o Google vai ser o intermediador, ele vai ser o servidor central. Então a gente vai ter que fornecer todos os nossos dados de conta para o Google. Já no caso do Ethereum, não. Então o Ethereum ele é uma rede e dentro dessa rede a gente tem o Ether, que é a moeda. E essa moeda, esse Ether, a gente vai usar para tudo dentro dessa rede, desse sistema Ethereum. Desde comprar aplicativos, jogos, até comprar skins de jogos, cartas de jogos. Um dos jogos que ficaram bem famosos no Ethereum é o Gods Unchained, um jogo de cartas que cada pessoa começa com um deck, com um número de cartas, e dentro desse jogo tem algumas cartas especiais, algumas cartas colecionáveis, que custam Ether, dinheiro. Então esse Ethereum, assim como outros jogos que a gente vê por fora, ele movimenta um dinheiro. Agora falando um pouco dos pontos positivos do Ethereum. Bem, assim como o Bitcoin, ele serve também como uma reserva de valor, ele serve como investimento, ele tem um grande potencial futuro, tanto para programadores. Pontos positivos do Ethereum seriam esses. Ele pode servir como reserva de valor, como investimento. O Ethereum pode servir como uma rede, como um sistema com futuro promissor. Ele pode servir para desenvolvedores, desenvolver aplicativos descentralizados. E agora os pontos negativos a gente pode mencionar. Diferentemente do Bitcoin, ele não tem um limite de produção. Então pode-se produzir Ether à vontade, correndo um risco, por exemplo, de ter uma inflação. A gente também tem o risco de alta volatilidade, de desenvolvedores não se adaptarem a esses aplicativos descentralizados e ao sistema que o Ethereum fornece para esses desenvolvedores.
A gente tem um fato negativo também de o Ether ele se restringir somente à rede Ethereum. A gente não consegue utilizar o Ether em outro ambiente, como ao contrário do Bitcoin, por exemplo. Hoje a Tesla, a maior montadora de veículos elétricos do mundo, já aceita o pagamento em Bitcoin, por exemplo. E um outro risco também do Ethereum, assim como do Bitcoin, é pessoas perderem as suas chaves privadas, esquecerem as suas chaves privadas e perderem o seu Bitcoin em hot wallets ou cold wallets. Tá, mas e agora? Eu devo investir ou não devo investir no Bitcoin ou Ethereum? Bom, daí vai depender do perfil de investidor de cada um. Algumas pessoas são mais tolerantes ao risco e à alta volatilidade, outras já não vão se adaptar tanto. Então, se tu analisa os pontos positivos e negativos e acha que vale a pena, tu quer correr, vamos dizer, esse risco, eu aconselho, eu dou uma dica que é tu botar uma parcela pequena do teu patrimônio, que seria algo em torno de 1 a 5%. E à medida que tu for conhecendo mais os ativos, pesquisando mais, talvez tu possa subir um pouco essa tua posição para talvez 7, 8, 10%, mas não ultrapassar muito, porque querendo ou não, por mais que tu conheça esses ativos, eles ainda têm uma alta volatilidade, uma certa incerteza. E por hoje é isso, se inscreve no canal, dá um gostei, compartilha e fui!